do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Com muita alegria que a gente está mais uma vez aqui unido em oração. Hoje a gente vai receber o Padre Ricardo Figueiredo, ele já está até aqui. Vou aceitar aqui a solicitação dele. E com certeza vai ser um papo muito agradável aí, né? Para a gente falar a vida do Carlo Acutis, ele contar essa experiência. Então, vai ser um momento especial aí, né? A conexão Brasil-Portugal, nossos irmãos. E essa fé que a gente tem aqui no Brasil é muito... agradeçam aos nossos irmãos, né? A gente fomos colonizados pelos portugueses e essa herança de fé é muito em virtude de vocês. Primeiramente, já te dar uma boa noite aí, Padre, a sua bênção, né? Boa noite, Deus te abençoe. Que Nossa Senhora de Fátima possa conduzir todo esse momento, né? A gente já está quase adentrando aí no dia de Nossa Senhora de Fátima, padroeira de Portugal. Exatamente, estava mesmo agora a acompanhar as celebrações de Fátima, as celebrações da procissão das velas, aqui pelo YouTube, pronto, já está, com as limitações da pandemia tem menos pessoas, portanto decidimos ficar em casa, mas podemos ver assim à distância e unir-nos a Fátima, a Nossa Senhora, assim à distância. Mas é um grande gosto para mim estar hoje aqui contigo, convosco, com todos os que nos acompanham, para conversarmos então sobre o Carlo Acutis. Ô, Padre, e ele fica perto aí? Fica perto de Fátima, aí onde o senhor mora? Sim, onde eu moro, relativamente perto. Portanto, são cerca de 40 minutos de viagem até lá, em carro. Então tá pertinho. É uma pena que essa questão da pandemia acaba limitando um pouco as coisas. Mas vamos lá. Vamos começar do senhor contando como foi essa experiência de escrever essa biografia do Carlo Acutis, né? Como surgiu essa ideia, qual foi o seu primeiro contato, né? Toda a sua história, assim, que veio até... Eu vi que você escreveu sobre alguns outros santos, mas, assim, essa experiência de escrever sobre a vida do Carlo Acutis, tudo que envolveu esse trabalho aí do senhor, essa obra. Sim. Olha, em primeiro lugar, como é que eu conheci o Carlo Acutis? Acho que é importante explicar isso. Então, como disseste, eu já escrevi sobre outros jovens santos. Na altura em que escrevi o livro do Carlo Acutis, já tinha escrito sobre o Guido Schäfer, o santo surfista, e na altura fiquei pronto com este desejo assim de dar a conhecer e percebi que os jovens precisavam muito destes exemplos de santidade, não é? Perceber que a santidade é possível, que não é algo que está longe. E então, por aquela altura, tinha saído o processo tinha sido declaradas as virtudes heroicas do Carlo Acutis. E eu lembro-me de estar na internet e receber aquela notícia que o Papa tinha aprovado algumas virtudes heroicas e fui ver o decreto e então reparo neste jovem Carlo. E o que é que mais me chamou a atenção e o que é que me levou
assim a querer escrever sobre o Carlo? Foi o ano do nascimento, porque eu nasci em 1990 e o Carlo Acutis nasceu em 1991. Eu pensei que este jovem, quer dizer, da minha idade, já vai ser santo, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Ou seja, já estou a este nível de santidade, ou não? E não estou, quer dizer, mas é esta provocação de perceber que a santidade está ao nosso alcance, a santidade está diante de nós e é possível. E então foi isto que, em primeiro lugar, me chamou muito a atenção na vida do Carlo e que me levou a começar a estudar a vida dele, a interessar-me pela vida dele, a perceber que ele era pouco conhecido aqui em Portugal, primeiramente, e então a editora com quem tenho trabalhado já há muito tempo lancei-lhes o desafio, se estavam interessados a publicar o livro, e então daqui resultou o livro sobre o Carlo Acutis, este Não Eu, Mas Deus, que me foi uma grande alegria para mim. Foi muito bom conhecer a vida dele, depois também estabelecer contacto com a família do Carlo, e de ser este um amigo do céu, não é? Um amigo que está no céu, e esta amizade, esta comunhão dos santos que nós professamos cada domingo, mas que é assim muito vivida, que é muito, muito experiencial com estes casos destas vidas de santidade. Você teve contato com a família? Se bem que não deve ser tão longe de Portugal da Itália. Você teve Sim, algum não é para nada, não é escrever? nada longe. E eu já tinha publicado o livro quando pude visitar Milão mesmo e estar com a mãe do Carlo, com o pai do Carlo, quando estive em Milão. Já tinha publicado o livro, de qualquer das formas, antes tinha havido contactos, sobretudo para pedir as fotografias e outras coisas para serem incluídas no livro que publiquei. Mas é sempre muito bom conhecer a mãe de um santo, não é? Vocês no Brasil têm essa possibilidade também com o Guido Schäfer, que ainda se pode. O pai do Guido morreu há pouco tempo, mas a mãe está viva, a Dona Nazaré, e portanto vale muito a pena ter esta alegria de conhecer a família, não é? E que deem este lado muito próximo de quem são estes jovens, não é? E que eles acompanharam-nos na santidade, não é? Quando a gente fala, né, igual o tema aí, a santidade na modernidade, né? Muita gente confunde modernidade, né? Não sei se assim, algumas coisas que eu falar aqui talvez o termo de vocês entenderem aí, porque apesar da gente falar o mesmo idioma, mas alguns entendimentos para vocês talvez sejam diferentes. Mas se você não estiver entendendo, você pode me perguntar e vice-versa. Se eu não entender alguma coisa, eu vou perguntar. Sim, por favor. Mas modernidade, por exemplo, aqui no Brasil, né? Modernidade, eles pensam assim que algo mudou, né? Tipo assim, a modernidade é tipo assim, é algo novo. Só que a modernidade, quando né, eu vejo a história do Carlo Acutis, a vida do Carlo Acutis, não é uma modernidade de vir mudar algo que já tem, né? Ele foi santo dentro do que já tinha, mas dentro de uma proposta de uma vida ele foi dentro do ordinário, ele foi extraordinário. É uma frase que eu costumo usar muito, né? Ele dentro do ordinário, ele foi extraordinário. Mas o que é essa modernidade? Porque muitas das vezes as pessoas podem confundir, porque modernidade pensa assim, não, a igreja agora tá autorizando, sei lá, a pessoa separou uma vez, você vai lá em casa, não tem nada a ver, a igreja está moderna, o Papa ele é mais aberto. Tem muita gente assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque eles tentam às vezes passar o Papa Francisco como um Papa que vai liberando, né? A gente sabe que tem algumas correntes dentro da igreja que caminham de forma de rebelião, acho que isso aí rende até uma outra live, depois a gente pode até conversar, né? Porque a gente está vendo até no exemplo da Alemanha aí, mas a gente tem que deixar claro que não tem o carimbinho do Papa ali, não está aprovando isso. Então, eu vou formular a pergunta agora, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem esse ser moderno como uma igreja que está mudando, está quebrando paradigma, tipo assim, uma igreja assim que né, parece que você vai moldando a igreja da sua forma, tipo assim, o Evangelho segundo o Ricardo Figueiredo, o Evangelho segundo o Antônio Emanuel, isso não existe, né? Então a palavra de Deus, ela não... Porque senão a gente parte para um protestantismo
e quer ter os mesmos benefícios de participar dos sacramentos, né? A gente está dando até um exemplo de um jovem que ele não foi mártir, vamos colocar assim, não derramou sangue, mas ele entregou a vida dele. Foi bonito no momento da morte dele. Ele ofereceu a vida dele em prol de um papa que estava né, foi naquela fusão do João Paulo II pelo Bento XVI. Ele ofereceu a vida dele, né? E ele mal sabia as dificuldades que o próprio Bento XVI iria enfrentar. Então, assim, ele ofereceu, de certa forma, não derramou sangue. Mas aí que entra a pergunta, né? Essa modernidade, né, que eles estão querendo impregnar no seio da igreja, de mudar as coisas, né? Muita gente está querendo reinventar a roda, só que essa roda que eles estão querendo reinventar, ela já existe há mais de 2000 anos, né? Não é a igreja que eu tenho que moldar ela da minha forma. Eu que tenho que me moldar se eu quiser entrar nesse molde, né? O que fala até lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai com a sua maneira de pensar e agir, né? Porque senão a gente acaba vivendo um protestantismo e a igreja não vai se adaptar à minha realidade. Eu, se for querer ser cristão, que eu vou adaptar. Isso não é modernidade. A modernidade que o Carlo quis, e eu acho que ele fez com maestria, é de enfrentar, é de não conformar com esse mundo, mas tentar transformar ele com a sua maneira de pensar e agir. Eu acabei falando muito, mas pode comentar aí em cima dessa parte. Não, muito bem, muito bem. Não, muito bem, sem problema. Não, olha, aí há vários aspectos. Tocaste aí num tema muito que a mim me é muito caro, porque é a minha tese de doutoramento, que é basicamente, estou agora à espera de a defender, mas que é o que eu defendo da minha tese de doutoramento, que é a Igreja não se faz por saltos, não é? Os paradigmas, não é? Muitas vezes há esta tentação de achar que a Igreja agora temos um paradigma e a seguir vamos ter outro e depois vem outro e quase mudamos de paradigmas como mudamos de roupa. É? Quer dizer, estamos sempre a mudar e a querer uma Igreja nova, aquela frase que se chama, vamos refundar a Igreja. Quer dizer, isto era um problema, quer dizer que ela estava mal fundada, não é? Não, ela está fundada em Cristo, nós não precisamos de refundar a Igreja. Nós temos de converter-nos em primeiro lugar. A conversão tem de ser, em primeiro lugar, a minha conversão pessoal. E é muito bonito nesse âmbito ver como a doutrina, a grande novidade que o Concílio Vaticano II trouxe para a Igreja de hoje é a vocação universal à santidade. E que parece que é o tema que muitas vezes ficou esquecido. Lembro-me muitas vezes aqui, quando Jesus vai com os apóstolos e está a anunciar que tem de ir a Jerusalém, que vai ser condenado, vai ser morto, e os apóstolos vão a discutir sobre qual deles é o maior. Não é? E isto parece que hoje volta a acontecer. Em vez de querermos a cruz e em vez de querermos a santidade, estamos preocupados a ver como é que vamos ter uma igreja ao nosso jeito. E isto é o maior erro. Não é? E o Carlo Acutis é a grande imagem para isso, aquela grande frase dele que é criticar a igreja é criticar-se a si mesmo. Ele só pode dizer isto porque ele tem uma grande consciência daquilo que é o mistério da igreja. E o mistério da igreja, como esta comunhão, antes de mais, comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, e este amor que é derramado sobre nós. Portanto, a igreja não somos nós que a construímos. A igreja é um dom de Deus à qual nós somos chamados a corresponder, à qual nós somos chamados a aderir, de tal forma que nós pertencemos a este corpo. Pronto. Só que isso de facto, António, é um tema teológico, como te disse, deu-me para fazer a minha tese de doutoramento e ainda sobra muita coisa para falar sobre isso. Mas a modernidade, eu acho que muitas vezes é importante, é sempre difícil escolher os conceitos certos para não causar confusão, mas é aquela diferença entre a modernidade e o modernismo. Não é? O modernismo defendia as coisas são boas porque são novas. Não estão provadas, não estão garantidas por nada, mas são boas pelo simples facto de serem novas. E isto é o grande erro e o grande perigo. Porque as coisas não... E a modernidade do Carlo Acutis é esta. Ele ser um jovem do século XX, não é? Do final do século XX, início do século XXI, e viver de acordo com isto. E é muito bonito aquilo que o Papa Francisco disto vive sobre
Carlo Acutis, que diz exatamente isto. Nós muitas vezes podemos ter a tentação de pensar que os tempos atuais é que são difíceis, os tempos atuais não estão ao nosso alcance. É difícil ser santo hoje, ou é impossível. Não é? Algumas pessoas, enquanto pensam, é impossível ser santo hoje. E o que o Carlo Acutis nos mostra é que no meio daquilo que é a vida no seu tempo, daquilo que é viver numa sociedade, ter computadores, ter informática, ter internet, estar na escola, ter amigos, ter amigas, no meio disto tudo é possível sermos santos. A santidade está ao nosso alcance. E este é o grande desafio o grande desafio que o Carlo Acutis nos põe. Mas também gostava aqui de dizer uma outra coisa sobre isso também ainda a ver com a Igreja. Nós, às vezes, podemos pensar, e muitas vezes ouve-se, hoje não há santos, hoje é difícil ser santo. E nós podemos pensar que isto é uma coisa só de hoje. Outro dia descobri uma coisa muito engraçada a ler a história de São Gregório Magno. Quando São Gregório Magno, não é? Quer dizer, já há muitos séculos, quando São Gregório Magno escreve uma obra que se chama Os Diálogos, que hoje em dia é a grande fonte para a vida de São Bento, para nós conhecermos a vida de São Bento, mas ele só fala da vida de São Bento na segunda parte, na segunda parte da sua obra. Porque na primeira parte ele fala sobre exemplos de santidade do seu tempo, portanto, do século VI. Porque já no século VI haviam pessoas que diziam isto de ser santo era de antigamente, isto de ser santo era do tempo de Jesus e dos apóstolos. Isto aqui no século VI já não há santos. E nós corremos sempre este risco, não é? como no tempo de Gregório Magno, de pensar que a santidade não é para hoje. E o que nós vemos é que não, quer dizer, a santidade é para hoje e é possível ser santo. E o Carlo Acutis mostra isso de uma forma particular, como o Guido Schaeffer, a irmã Claire, e tantos exemplos de santidade que estão a surgir desta época, mostram isto mesmo, não é? A santidade é possível, está ao nosso alcance, se nós abrirmos a nossa vida, se nós permitirmos que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo. Não é? Então aí sim a santidade é possível e é o grande desafio da santidade. Portanto, a santidade é a grande chave, a grande continuidade do mistério da Igreja. A Igreja não é a Igreja de ontem, ou a Igreja do pré-Concílio Vaticano II, a Igreja do pós-Concílio Vaticano II, a Igreja pré-Trento, pós-Trento, ou então indo mais para trás, que dizem que a Igreja era uma coisa até Constantino, depois de Constantino a Igreja foi outra coisa. Isto é tudo um erro. A Igreja é a família dos filhos de Deus. E nós não podemos estar a virar costas ou estar a falar mal daquilo que está para trás de nós. Não, é olhar para a frente, sim, mas sabendo que nós temos um passado e que é um passado que é presente. Nós acreditamos na comunhão dos santos. A Igreja constitui-se em 3 dimensões. A Igreja militante, a Igreja purgante e a Igreja triunfante. E, portanto, é uma só Igreja e, portanto, nós não podemos querer igrejas diferentes, não é? Ou igrejas ao nosso jeito. Não é? Agora vamos criar nós uma igreja que corresponda àquilo que eu gosto ou àquilo que eu quero. Isso é o erro. Não é? E o Carlo Acutis mostra isto mesmo. E muitos outros exemplos de santidade mostram isto mesmo. Que é não só que a santidade é possível, mas que, sobretudo, a santidade é possível quando estes exemplos tomam aquilo que é a tradição da Igreja, não é? Portanto, que pegam nas coisas mais antigas da tradição da Igreja, que é a devoção à Eucaristia, a devoção à Confissão e a devoção à Nossa Senhora. E como eles vivem hoje, ao jeito do século XX e do século XXI, aquilo que é as devoções, aquilo que é a espiritualidade permanente da Igreja que vai até Jesus Cristo. Ô, Padre, você falou algumas coisas interessantes, mas no primeiro momento eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, porque que a gente tem gente de todo tipo, né, que nos acompanha, né, na Legião, mas assim, às vezes tem pessoas que estão no nível mais avançado, tem pessoas que estão querendo uma experiência com Deus, mas às vezes não sabe por onde começar. Eu queria que o senhor, né, dentro desse ministério, né, que Deus te confiou, né, de sacerdote, que o senhor pudesse dar uma trilha, né? Não é que tem uma trilha, assim, um caminho, mas um caminho para quem está iniciando, assim, para começar a se acertar. Quais são os primeiros passos? O que a pessoa, né, igual como fosse uma criança que está engateando, está começando a querer andar, querer entender, ela precisa dessa ajuda.
E no segundo momento, eu queria que você respondesse uma outra pergunta, né? Dentro até de uma fala aí que o senhor falou. O que que a igreja... Você explicar para o pessoal aí, porque muitas vezes as pessoas veem as pessoas falando o que que é igreja militante, o que que é igreja por dentro, o que que é igreja triunfante. Acho que é importante as pessoas entender, porque as pessoas pensam que a igreja só termina aqui na terra, né? Não, lá em cima continua, né? Então é importante explicar como essa continuidade, né? Não é cada hora fundar uma igreja, né? Igual o rei lá, eu não lembro o nome do cara, mas ele discordou de uma ordem do Papa, ele foi lá e fundou a igreja anglicana, né? Então, assim, a Então, gente não tem que permear mais confusão, mas a gente tem que aceitar a doutrina, né? Pode comentar em cima disso aí, a ordem que você quiser responder essa sim. pergunta, pode ficar à vontade. Sim, claro. Olha, primeiro lugar, sobre assim, a trilha para quem está se aproximando da fé, eu gosto muito do São José Maria Escrivá, quando oferecia um Novo Testamento a algum jovem, escrevia assim 3 frases, que era: que descubras Cristo, que conheças Cristo, que ames Cristo. E acho que estes são os 3 pontos fundamentais para quem está no início da vida espiritual e quem está no início da vida com Deus. Não é? E já agora sublinhar, o Carlos Lacroix, as maiores graças que ele concede são graças de conversão. Ou seja, o que mais me chegam são histórias de pessoas que, a partir da história do Carlos Acutis, quando conheceram o Carlos Acutis, se aproximaram mais de Deus e procuraram mais a vida com Deus. Mas pronto, fechando este parênteses, portanto, descubras Cristo. Este é o primeiro, que você descubra Cristo. Este é o primeiro ponto fundamental. Ou seja, temos de abrir o nosso coração, temos de abrir a nossa vida para este encontro com Cristo, não é? Para não nos aproximarmos de Deus já com aquelas ideias que nós temos, já pré-concebidas, mas deixarmos que haja uma surpresa no encontro com Deus. Aquilo que o Papa Bento XVI dizia e que depois o Papa Francisco também repete na Evangelii Gaudium: no início de ser cristão não está uma ideia, não está uma moral, não está uma ética, está o encontro com uma pessoa viva, não é? Que é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E este é o elemento fundamental para o início da fé cristã. Porque nós podemos querer a igreja porque gostamos muito das regras da Igreja Católica, ou queremos ser cristãos porque gostamos do aparato litúrgico da igreja. Isso não vale nada se não há encontro com Cristo. E isto é importante nós termos consciência disto. Aliás, tudo isto, que é esta dimensão mais exterior da Igreja Católica, tudo isso está ao serviço do encontro com Cristo. Deste descobre Cristo. Este é o primeiro ponto. Não é? Ou seja, abre o teu coração para o encontro com Cristo. Se já aconteceu, conhece Cristo. Não é? Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. E, portanto, tens de conhecer Cristo. Não é? Primeiro que tudo, como eu dizia, pegar nos Evangelhos. Pega no Evangelho e lê o Evangelho. Depois, lê histórias daqueles, lê livros sobre a história daqueles que imitaram Cristo. Não é? Portanto, já conheceste Cristo, leste os Evangelhos, agora conhece a vida dos santos. Não é? Os santos são aqueles que, a seu modo, procuraram imitar Cristo, procuraram viver esta adesão mais profunda a Cristo. Se eu conheço Cristo, não é? Estuda a doutrina, não é? Também é uma coisa importante. Pegar no catecismo da Igreja Católica, procurar cursos online bons, sabemos que também há muita coisa má, mas também há cursos bons, procurar cursos bons de formação, para conhecer a fé, para aprofundar a fé, né? Para não ser só... o que é que achas? Por vezes pergunto, o que é que achas sobre este tema? Eu acho que... Então, já estudaste isso? Não. Não é? Aquilo que o venerável Fulton Sheen dizia, não é? Muitas pessoas odeiam a Igreja por aquilo que pensam que a Igreja é. Muito poucas pessoas odeiam a Igreja por aquilo que ela é realmente. Porque as pessoas não conhecem. Não é? E, portanto, têm uma ideia feita sobre a Igreja, preconceituosa, mas não conhecem o que é a Igreja. Não é? E, portanto, este é o desafio seguinte. Não é? Conhece a tua fé. Aprofunda a tua fé. Não é? Portanto, que descubras Cristo, que conheças Cristo e depois, em terceiro lugar, isto tudo, para que ames Cristo. E quando há este amor, vai havendo o caminho espiritual, vai havendo a profundidade do caminho espiritual e o progresso da vida espiritual, que é levada pela ação do Espírito Santo. Também estamos quase a chegar ao Pentecostes, e este é um momento particular também, pedir os dons do Espírito Santo, pedir, de forma particular, os dons que ajudam a caminhar na fé, o dom da ciência, o dom da sabedoria,
o dom do conselho, né? E no dom do conselho, muito importante para quem está a fazer o caminho de fé, é a importância de ter um diretor espiritual, ter alguém que oriente na fé, que oriente na vida espiritual, que ajude a aprender a rezar, que ajude a progredir na vida cristã, que ajude a progredir nesta amizade com Cristo, e que por vezes nós podemos achar que o nosso grupo de amigos pode todo fazer um certo tipo de oração, mas esse tipo de oração pode não funcionar para mim. E, portanto, é importante uma palavra do diretor espiritual, que está ali em nome da igreja, a ajudar a fazer este progresso na vida espiritual, a ajudar a crescer na vida espiritual. Porque o diretor espiritual é tão importante nesta vida espiritual. E uma comunidade, não é? Também não há vida cristã sem comunidade. Ninguém é cristão sozinho, não é? Qualquer pessoa para ser cristã precisa de outro que o batize, não é? Nós precisamos sempre da igreja. Ninguém está por conta própria. Ninguém está na igreja por conta própria. E se alguém está por conta própria, vai acabar por se perder. Nós precisamos uns dos outros na nossa vida cristã. Nós precisamos estar unidos uns aos outros. Portanto, nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunidade, não é? Depois, para isto tudo, já estou a alongar, mas precisamos dos sacramentos, não é? Se a vida cristã é uma vida, quando um bebê, quando o neném que está na barriga da mãe precisa do cordão umbilical e precisa do alimento que vai pelo cordão umbilical. E o alimento para nós cristãos são os sacramentos, é a palavra de Deus. E nós precisamos deste alimento na nossa vida espiritual, senão não há vida cristã. Isto é assim para o início. Para o início da vida cristã é preciso, dou assim estes conselhos. Há outras coisas que podem usar, mas estas parecem-me assim as mais centrais, as mais importantes para começar a haver alguma vida espiritual. E depois este mistério da igreja, para nós percebermos de forma mais profunda este mistério da igreja, né? Mas é a igreja militante, a igreja purgante e a igreja triunfante. Isto aqui isto deriva daquilo que nós dizemos sempre que rezamos o credo, dizemos que acreditamos na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a comunhão das coisas santas, portanto a comunhão dos sacramentos, da palavra de Deus, mas é também a comunhão das pessoas santas, não é? Ou seja, a comunhão de todos os batizados. Portanto, a igreja militante somos nós, não é? Estamos aqui na luta, não é? Estamos aqui na milícia, estamos aqui no mundo, na batalha, na luta pelas nossas almas, pelas almas dos outros, ganhar almas para Cristo, não é? Isto é a igreja militante, não é? Somos nós que estamos aqui ainda na Terra. Depois a igreja purgante, são os nossos irmãos que já faleceram, mas que não faleceram purificados e, portanto, estão ainda a viver, a cumprir as penas temporais, não é? Ou seja, estão o purgatório é sobretudo uma purificação do desejo. Ou seja, são almas que, de facto, viviam a amizade com Deus, mas ainda estavam muito apegadas a coisas do mundo, ainda estavam muito apegadas a realidades terrenas. E, portanto, estão em purgatório a purificar-se. Estão em purgatório a purificar as suas almas para poderem participar do céu. Não é? Portanto, elas já sabem que vão para o céu, mas ainda estão a ser purificadas. Não é? Portanto, isto é a igreja em estado de purgatório. E depois, finalmente, os nossos irmãos da igreja triunfante. São aqueles que já estão no céu, que já santos conhecidos, os santos que nós conhecemos, também muitos santos desconhecidos, não é? Por isso que todos os anos nós temos uma solenidade de todos os santos, exatamente para honrarmos todos os santos, também aqueles que nós não conhecemos. E isto é muito bonito, é nós percebermos que a igreja é esta família grande de muitos que, de várias formas, pertencem à igreja, mas que nós somos uma grande família, não é? E que nós podemos contar com a intercessão dos santos, que nós podemos oferecer obras pelos nossos irmãos de estado de purgatório. Nós estamos ligados, não é? Nós somos todos a mesma família. E este é o mistério, este é o aspecto muito bonito e que a mim me toca. Eu gosto sempre de dizer isto, não é? Quando eu escrevo sobre algum destes jovens santos, ele torna-se meu amigo, não é? Eu sou amigo do Guido, sou amigo do Carlo, não é? Não somos amigos aqui na Terra, mas somos amigos à distância, porque confio na sua intercessão no céu. Não é? E este é um aspecto muito importante. Tem uma irmã aqui, ela chama Ana Rita, ela é do Brasil, falou que gostou muito do seu livro, falou que ela e um amigo dela tem uma página sobre o Carla Acutis, desejando no céu, é @CarlaAcutis5. É interessante, né? Porque a santidade, igual você ia falando da santidade, né? E você dando toda essa, né, uma catequese para a gente, né, dessa questão da igreja. Eu me voltei para Deus através, né, ele vai virar santo em breve, eu acredito. Não sei se o senhor conhece, ele é o servo de Deus, Padre Léo.
Ele é da Renovação Carismática do Brasil. Sim. E foi vendo pregação dele, e assim, no primeiro momento eu tive repulsa, porque eu sabia o motivo da morte dele, e eu não entendia, porque ele fumava, né? Muito tempo atrás ele acabou morrendo de câncer, né? E, tipo assim, tinha algo que me afastava. Aí um dia eu estava desempregado, né? Eu mexia na internet à noite, cliquei numa pregação dele. Aí eu comecei a escutar, e o padre era muito engraçado. A forma dele evangelizar era através do humor. E eu vi uma palestra e vi outra, e vi várias. E eu estava num momento da minha vida que eu estava, não vou falar que eu estava perdido, mas eu não estava encontrado nessa época, né? Pra você ter uma ideia, eu não tenho vergonha de falar disso, eu não sabia que Jesus estava presente na Eucaristia. Meu nível de ignorância era mais ou menos esse, né? Para mim, a minha oração era rezar para São Judas Tadeu, que eu tinha muita devoção desde pequeno, mas eu não sabia quem que era Jesus. E através do Padre Léo, daquela pessoa, né, que não é Deus, que não... mas aquela pessoa me levou eu a encontrar com Jesus de uma forma diferente, que eu nunca tinha encontrado na missa normal, e eu já me vinha até aquelas coisas, será que para mim ter uma experiência com Deus, eu precisar de virar protestante, precisar de ir para a igreja evangélica? Me veio isso já algumas vezes. E através daquela pregação eu vi várias. Aí eu comecei a entender, que aí eu acho que até um outro tema que o senhor pode abordar daqui a pouco, da importância, que eu acho que isso aqui é o que falta à vida do Carlos, é a importância dos sacramentos, né? Porque a gente tem uma joia ao nosso lado e que a gente ou usa errado ou não entende o que é cada sacramento. Por exemplo, eu lembro, através dessa experiência das pregações que eu escutei do Padre Léo, a importância da confissão. E eu tinha o quê? Eu devia ter uns 10 anos que eu não confessava. Eu lembro que eu comecei a juntar assim, as coisas que eu tinha feito de errado, né? Eu tenho um padre na cidade, né, dos meus pais, que é uma cidade próxima, né, de Belo Horizonte, que é Congonhas. Eu fui confessar a primeira vez, né? O padre já regalou o olho, assim, né, as coisas que eu contava. Fui a segunda vez. Na terceira, ele já não queria nem me escutar mais, porque, tipo assim, era muito pecado, né? Mas eu conversei, mas é como se eu tivesse tirado umas 10 toneladas das minhas costas. Ali, eu comecei a caminhar, não entendendo muito ainda direito. A igreja que eu fui batizado, que eu tinha feito a primeira comunhão, mas com quase 30 anos de idade eu não tinha feito o crisma ainda. Ali eu comecei a entender o que era aquela igreja. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu pude pensar alguma vez de sair da igreja, sendo que tudo que eu preciso está aqui? Foi como fosse, sabe, quando dá como fosse uma lâmpada que acendesse, assim, como um estalo, assim, falei, é isso que eu estava precisando. E a partir daquele momento, né, eu pertenço a um movimento, estou contando até uma parte do meu testemunho, né, nesse momento, não é à toa que essas coisas vêm. E naquele momento, eu conheci um movimento que chama Renovação Carismática Católica, né? Eu creio que deve ter em Portugal, né? Aqui tem a Canção Nova, né? Que é uma TV que divulga muito, né, o movimento. E ali eu tive uma experiência com o Espírito Santo, né? Que a gente chama batismo no Espírito Santo. E minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais. Aí depois eu comecei com a missa diária, eu comecei a entender, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão da importância dos sacramentos, porque a gente fala sacramento, o pessoal, muitos devem perguntar, será que é isso? É de comer? Muitas as pessoas não entendem. Né? Tem muito, a gente pensa que é brincadeira, mas assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar e pode chegar num nível de ignorância igual a minha. Alguns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu não sabia que Jesus estava presente na Eucaristia. E muita gente não sabe, às vezes, o significado dos sacramentos, para que eles servem. E eles foram muito importantes na vida do Carlos. Porque a vida do Carlos, quando a gente fala que ele, no ordinário, ele foi extraordinário, porque ele entendeu. A partir daquele morro, como eu falei, até a questão do batismo no Espírito Santo, 7 anos de idade, ele pediu para receber a primeira comunhão, desde aquele momento ele virou o DDD, né? Ele virou um doido de Deus, não um doido da cabeça, mas ele foi fantástico em 8 anos. Ele não precisou de viver mais que isso, porque ele militou nesse tempo. Né? Tanto que está militando até hoje, porque a experiência dele foi forte e é forte até hoje, assim como eu citei até a experiência do Padre Léo,
que é uma pessoa muito importante. Apesar de eu ter a devoção a São Judas Tadeu, né, foi muito importante para mim, mas aquela experiência, eu não adoro o Padre Léo não é Deus, mas a experiência que eu tive com o Padre Léo, que eu tenho agora com Carla Acutis, que as pessoas estão tendo também, é que mantém, né? Mas não só isso, né? A gente precisa de alimento, e o alimento vem dos sacramentos. Né? Eu queria que o senhor comentasse aí sobre os Sim. sacramentos, a importância, como ele fez essa diferença na vida do Carla Acutis. Sim. Então, muito bem. Já assisti várias coisas importantes para os sacramentos. Sobretudo tanto o Carlo Acutis vai tendo uma consciência dos sacramentos desde muito cedo e que o leva a pedir a primeira comunhão mais cedo, não é? E é uma autorização que vai ser concedida, não é? Para ele poder receber a primeira comunhão mais cedo. Então, explicando o que é que são os sacramentos, não é? Os sacramentos, primeiro, quer dizer, são instrumentos do sagrado, não é? Ou seja, são os modos, os meios que nós temos para receber aquilo que Deus nos quer dar. Então, nesse sentido, é importante, eu gosto muito da forma como São Tomás de Aquino apresenta os sacramentos, porque São Tomás de Aquino apresenta os sacramentos a partir, com a analogia com a vida, não é? Portanto, nós nascemos fisicamente, então precisamos de nascer espiritualmente, não é? Nós crescemos e tornamos-nos maduros fisicamente, e, portanto, nós precisamos de crescer e tornar-nos maduros espiritualmente, é a confirmação. Nós comemos para sustentar a nossa vida, então nós também temos a Eucaristia. Eu gosto muito desta analogia porque nos faz ver como nós tantas vezes cuidamos da vida física e o grande desafio é cuidar da vida espiritual. Não é? Ou seja, precisamos dar esta volta, precisamos de entender que nós, para vivermos a vida espiritual, precisamos também de fazer algumas coisas paralelamente à nossa vida física, não é? Vou deixar aqui, fazer só aqui um pequeno à parte que eu tenho, de vez em quando digo nas homilias, não é? Nós estamos aqui a viver a pandemia e está a ser um momento difícil, mas a pandemia mudou a nossa vida, não é? Agora andamos de máscara, não nos cumprimentamos, distanciamento físico. As economias de todo o mundo foram completamente destruídas por causa do vírus, não é? E eu penso, mas isto para uma vida que acaba, que é aqui a vida da Terra, o que é que nós estamos então dispostos a fazer? O que é que nós estamos dispostos a prescindir para a vida da nossa alma, não é? Ou seja, se fazemos tanto e bem pela nossa vida do corpo, não é? Pela saúde do nosso corpo, então o que é que nós fazemos pela saúde da nossa alma, não é? Aqui falamos muitas vezes do distanciamento físico ou distanciamento social entre nós, e é importante este distanciamento físico e social entre nós, mas o distanciamento físico mais importante é o distanciamento do pecado. Não é? Nós temos de manter um distanciamento físico do pecado, porque se não temos este distanciamento físico, este distanciamento social do pecado, nada feito. Não é? Mas pronto, é só que este pequeno à parte, porque impressiona-me, não é? Muda-se tudo e muda-se a vida toda por causa da pandemia, e bem, mas então agora a seguir, então o que é que nós estamos dispostos a fazer pela saúde da nossa alma? E os sacramentos mostram-nos isto mesmo, não é? Os sacramentos são os meios que Deus nos deixou, são os meios com que Jesus Cristo dotou a Igreja, deu à Igreja, os dons que Deus deu à Igreja, para que nós vivamos, para que nós cresçamos na nossa vida espiritual, para que nós participemos cada vez mais profundamente e cada vez com mais fruto naquilo que é a vida que Deus tem para nos dar. E, portanto, é importante viver bem os sacramentos, reviver os sacramentos, se nós, porventura, recebemos algum sacramento com menos advertência. O batismo no Espírito está no renovamento carismático, está ao serviço precisamente disto, não é? De reviver o sacramento do batismo e o sacramento da confirmação. Ou seja, quando se fala do batismo no Espírito, nós estamos a um novo batismo, não é? Porque nós acreditamos num só batismo. Não é? Mas é perceber que há a dimensão objetiva dos sacramentos, não é? Ou seja, de facto o batismo e a confirmação realizam aquilo que eles realizam por si próprios, é a força de Deus, é o poder que Deus dotou à Igreja, mas depois há a dimensão subjetiva, não é? Ou seja, como é que eu pessoalmente vivo, não é? Me aproprio, como é que isto tem algo para mim, para a minha vida espiritual, como é que isto faz a diferença no meu dia-a-dia, concreto, o meu Ricardo, não é? E o reviver os sacramentos, ou este batismo no Espírito, passa exatamente por isto. Por reviver os sacramentos, portanto, esta dimensão subjetiva
que eu posso experimentar e que pode transformar a minha vida e a minha forma de estar. Não é? E, portanto, nós precisamos de ver os sacramentos exatamente como este grande dom que Deus deu à Igreja, que Deus dá-nos a cada um e que nós temos de usá-los. Não é? Deus deu-nos para nós os usarmos, para nós vivermos e para que eles transformem a nossa vida espiritual. E, portanto, é tão importante, e o Carlo Acutis viu isto de uma forma muito particular, não é? A confissão, que ele dizia, mesmo que não haja pecados mortais, confessa-te os pecados veniais. Não é? Ou seja, tens progresso de vida espiritual. Usar os sacramentos, a Eucaristia, a minha autoestrada para o céu, aquela consciência tão perfeita que o Carlo Acutis tinha da Eucaristia, naquela história que eu gosto muito de contar, que é uma história muito bonita na vida do Carlo, quando os pais querem oferecer ao Carlo a viagem à Terra Santa, para ele ir ao sítio onde Jesus viveu. E ele não quer a viagem, agradece, mas não quer a viagem. Porque do que é que vale ir ao sítio onde Jesus viveu se tem Jesus tão vivo e presente no sacrário ao pé de casa? Não é? Ou seja, ele tinha uma consciência dos sacramentos, e de uma forma muito particular o sacramento da Eucaristia, tinha uma consciência tão viva, tão profunda, que vivia assim, com esta dimensão, não é? Portanto, os sacramentos com esta importância tão grande, e depois todos os outros sacramentos que estão ao serviço disto, não é? O matrimónio, por exemplo, as pessoas veem muitas vezes o matrimónio como o sacramento do amor pessoal. Eu gosto muito daquela moça, aquela moça gosta muito daquele moço e querem casar. Isto não é o sacramento do matrimónio, não é? O sacramento do matrimónio é o noivo querer viver como Cristo viveu, não é? Grande é este mistério, digo em relação a Cristo e à Igreja. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Não é? Isto é o sacramento do matrimónio. É um homem querer amar uma mulher como Cristo amou a Igreja. E o matrimónio é o sacramento desta entrega de Cristo. Não é? Não é eu gostar muito da outra pessoa. É eu querer morrer por ela, que é muito diferente e muito mais difícil. Não é? Mas é ser sacramento de Cristo. Não é? Mesmo o matrimónio. Eu como padre, não é? O sacramento do sacerdócio, não é? Ou seja, viver aquilo que é a entrega de Cristo na cruz, eu viver em relação à Igreja, não é? Lá está, como Cristo morreu pela Igreja. Eu sou chamado como sacerdote a viver esta exclusividade para Cristo. Não é? E depois todos os outros sacramentos como estes sinais profundos, visíveis, daquilo que é esta vida com Cristo e que são os veículos, não é? Para nós crescermos na vida espiritual, para nós crescermos na vida cristã. O senhor falando, né, uma coisa que é interessante, que a igreja ela acompanha a gente, né? Quando a gente vai querendo uma vida independente, porque até quando o senhor falava, as pessoas elas vão crescendo, né? Fala assim, elas vão se dando bem no trabalho, mas você já viu, muitas das vezes a pessoa, ela já conquistou tanta coisa, ela senta no sofá e fala, nossa, mas eu estou num vazio, né? A gente já viu muitas pessoas comentando isso. Porque a pessoa, ela engrenou, ela foi um sucesso na vida dela profissional, né? Não que não tenha, né? Por exemplo, as pessoas, elas, né? A gente vive uma divisão, né? Mas, assim, de nada, até o Padre Léo ele fala uma frase muito interessante, não existe nenhum sucesso que justifique o fracasso de uma família. Porque, às vezes, as pessoas são muito bem-sucedidas, né? Mas a família fracassou. Porque de que adianta a pessoa vai lá em casa, né? Um mora em Portugal, o outro mora lá na França. Né? O casamento, ele é um sentido da pessoa estar junto, né? Eu sei que existem as profissões, mas é a questão até de renúncia, né? Porque quando eu falo até o que o senhor citou, o noivo amar a esposa igual amar a igreja, está disposto a se despojar, que eu acho que tem muito a ver com a vida do Carlos. Que era um jovem abastado financeiramente, tinha dinheiro, mas ele renunciou a muita coisa, porque ele sabia que se ele apegasse muitas coisas, até outro exemplo que o senhor deu aí do purgatório, muitas pessoas vão para lá porque se apegou, né, à realidade, porque esse mundo, né, a gente não sabe se a gente está até diante de uma realidade apocalíptica, pode ser uma introdução, não sei, tudo isso que a gente está vivendo, que está ensinando a gente a viver com pouco, viver com o necessário, e muitas pessoas ainda não virou essa chavinha, não entendeu de fato, né? Aí eu volto do ponto lá, que a igreja vai nos acompanhando, e isso é muito bonito, né? Ela vai nos acompanhando desde, né, de quando a gente nasce no batismo, depois ela vem, Cristo também nos acompanha na comunhão, ou seja, para nos alimentar, né? Depois vem, né,
o sacramento do crisma, né, que é a confirmação, fala assim, opa, eu quero isso, né, eu quero isso. E olha que bonito, o Senhor nos acompanha até na nossa vocação, né? O Senhor, né, está no sacramento da ordem, mas ele acompanha a gente também para quem quer casar, e também tem aquelas pessoas que querem viver igual o São Paulo fala, tem pessoas que não nasceu para casar, né? Que viva a vida de irmãos, ou seja, a serviço da igreja. E não tem como ter essa desconexão. Por isso que a gente vê, não sei se você conhece essa expressão, mas a gente vê esse tanto dessas pessoas que é como se fosse um fio desencapado. Porque as pessoas fazem a caminhada independente, né? E quando eu preciso da igreja, é porque eu estou precisando de alguma coisa. Tipo assim, eu estou precisando de um emprego, eu vou lá, ó Deus. É como se fosse uma catira, né? Deus, como se Deus fosse um office boy da gente. Não é. Ele não vai entregar aquela graça na hora que a gente esperar. Não funciona assim. Então, ou seja, não, eu queria que você comentasse um pouco de missão, né? Porque o senhor tem uma missão não só de ser padre, mas uma missão muito bonita, que é essa questão de escrever, que é uma coisa que eu até confesso para o senhor que eu tenho vontade, né? Eu sou formado em comunicação, eu tenho vontade de escrever. Eu acho muito belo, assim, o senhor já tem uma formação boa, é um sacerdote jovem, depois se quiser comentar até a sua trajetória também como sacerdote, até para as pessoas entenderem missão, né? Porque, me desculpa essa expressão também, mas às vezes as pessoas olham para o sacerdote com um olhar preconceituoso, como se fosse uma pessoa fracassada. Não, eu acredito que não é o seu caso, não é o caso de muitos. Tem pessoas que vão por fuga realmente, igual pessoas que também casam por fuga, mas é uma decisão, porque amar é decisão. Né? Se eu amo a Deus, eu quero me entregar, eu quero ser esposo de Cristo, é uma decisão, que não é uma decisão fácil, porque falar que padre não tem desejo, que bispo, todos têm desejo, são homens, né? Têm desejo, mas por uma causa maior que é Cristo Jesus, vocês renunciaram, né? Tanto que até o carro, acho que uma vez ele perguntou para a mãe dele, mãe, você acha que eu deveria ser padre? Né? Ele estava naquela fase, ou seja, ali ele já estava decidindo a vocação, a missão que ele quis. Eu acho que é importante o senhor dar esse panorama, né? Até explicar um pouco essa questão de escrever também, que é legal, que eu sei que tem muitas pessoas que têm alguns dons que às vezes a pessoa acha que, não, mas não é, isso não é para mim, né? Às vezes a graça passa na sua porta, mas a pessoa, não, às vezes Deus está chamando ela para passar lá, não, isso não é para mim, não, é pro vizinho, é pro fulano, né? E aí fica correndo, fica tipo brincando de pique-esconde com Deus, né? Não, é muita coisa. Não, é assim, em primeiro lugar, é sempre importante nós percebermos um ponto fundamental, que é as pessoas têm dons, têm talentos, não é? Mas eles têm de ser carismas, têm de se tornar carismas. E um talento torna-se um carisma no momento em que é posto ao serviço da igreja, não é? E estes carismas podem ser próprios da pessoa, e a pessoa coloca-os ao serviço, ou pode ser uma questão de vocação, não é? Ou seja, pode haver este chamamento da pessoa para se dar, não é? Para dar aquele serviço e para cumprir aquilo. Comigo, o escrever foi um bocadinho isso. Eu não me sentia com vocação de escritor, não é? A minha vocação é ser padre, não é? Quanto muito teólogo, continuo a estudar teologia e continua a ser um interesse meu, mas é ser pároco, não é? Primeiro que tudo, ou seja, o primeiro dever é cumprir aquilo que são os meus deveres de pároco, não é? Eu posso estar aqui sentado a querer escrever algum artigo, alguma coisa de teologia, mas se uma pessoa bate à porta para se confessar, a confissão está primeiro, não é? Não, é preciso termos as prioridades e a escrita para mim também está nisto. Portanto, é um talento que eu descobri porque fui convidado a escrever por um editor da editora Paulus Portugal, que eu colaborei num livro de um bispo, ajudei a fazer o livro, a parte da organização, e o editor da Paulus perguntou-me, então padre, quando é que publicamos um livro seu? E eu disse que andava a conhecer a vida do Guido Schäfer na altura, e disse, olha, até gostava de escrever um livro sobre um santo surfista, o que é que acha? E ele, olha, escreve que nós publicamos. Foi assim, pronto, e a partir daqui começou esta aventura de escrever e de fazer este apostolado pela escrita.
muitas vezes os meus paroquianos não conhecem os meus livros. Eu não faço, eu não faço muito anúncio dos meus livros. Geralmente são padres aqui à volta que depois falam dos meus livros e então os paroquianos ficam com vontade de ler e de aprofundar e de conhecer estas histórias. Mas, mas é esta, pronto, digamos assim, esta vocação é uma vocação para o serviço, para estar ao serviço da igreja, para estar ao serviço Mas é perceber aquilo que Deus quer, não é? Porque nós, mesmo o Carlo Acutis, quando faz esta pergunta à mãe, é porque ele estava a sentir sinais na vida dele. Se calhar Deus podia chamá-lo ao sacerdócio, não é? Claro que a mãe disse, não era uma questão para já, era uma coisa para o futuro, mas é perceber isto, não é? Mas perceber que ninguém pode seguir uma vocação por exclusão de partes. Né? Ainda hoje de manhã, hoje à tarde, falava com um jovem que dizia, que ele dizia, estava assim um bocadinho a provocá-lo, a dizer que ele ia ser padre. Não, dizia, não, padre Ricardo, eu vou-me resignar a casar. Se vais-te resignar a casar, estás errado, então. Porque também isso é errado. A vocação ao matrimónio e a vocação ao sacerdócio são vocações sobrenaturais. Claro que há uma vocação natural ao casamento, ao matrimónio, mas o matrimónio também tem que ser uma vocação sobrenatural, como o sacerdócio tem que ser uma vocação sobrenatural. Ninguém vai por exclusão de partes, vou para aquela vocação porque não tenho jeito para mais nada. Não funciona assim a vida espiritual, não funciona assim o discernimento vocacional. É preciso perguntar a Deus, não é? E ter Deus em primeiro lugar nisto, não é? E por isso é tão importante para a vida do Carlo Acutis, de facto, ter Deus em primeiro lugar e ter Deus como aquele que guia e aquele que mostra o caminho a seguir e qual é a vocação para ele. E aí é que nós encontramos a felicidade, não é? E aí é que nós, mesmo, muitas vezes, a vida de padre é uma vida dura, é uma vida difícil, não é? Somos pároco, eu sou pároco de 4 paróquias, e muitas vezes as pessoas não entendem as nossas decisões, não entendem porque é que nós temos de fazer certas coisas e não fazemos outras. Quando se é pároco de 4 paróquias, não é? Muitas vezes as pessoas de cada paróquia acham que eu só trabalho quando estou com eles, não é? Quando eu não estou com eles, não estou a trabalhar. Esquecem-se que eu tenho 20 e tal igrejas das quais eu tenho que tomar conta, não é? E as pessoas acham que o padre hiberna, não é? O padre hiberna durante a semana e sai ao domingo para ir celebrar a missa de domingo, não é? Depois volta a hibernar a seguir mais uma semana. E não é assim, não é? Quer dizer, a vida do padre é sem parar, eu não tenho tempo para nada, não é? É quase quando dá-me vontade de dizer que nem tempo para rezar eu tenho. Rezar é uma luta, não é? Arranjar tempo para rezar, não deixar passar a oração. A oração é importantíssima para a vida de um padre, não é? Mas nem rezar consigo, por vezes. É preciso lutar e deitar tarde para estar a rezar e para fazer a vida espiritual, além de tudo aquilo que são além de tudo aquilo que é a vida de padre, não é? Mas é esta luta e saber que ainda que haja críticas, ainda que haja lutas, também há alegrias, como é óbvio, muitas, e graças a Deus há muitas alegrias também como padre, mas é perceber, eu estou aqui para ser como Cristo. E, portanto, enquanto eu não for crucificado, eu não estou a viver como Cristo. Portanto, a cruz é o objetivo. A cruz tem de ser, porque nós sabemos que é pela cruz que chegamos à ressurreição. E qualquer vocação, seja ao sacerdócio, seja ao matrimónio, seja à vida religiosa, qualquer uma que seja, é a vocação à cruz. E aí encontrar a felicidade. Não é? Já falei aqui várias coisas do meu percurso, sou muito feliz como padre, como digo, primeira prioridade são as funções de pároco. Eu gosto de escrever, sim, escrever livros para dar de divulgação, gosto. Gosto de teologia, gosto de escrever teologia, gosto de estudar teologia. Acabei o meu doutoramento, estou a terminar o doutoramento, o doutorado. Deu-me muita alegria fazer o doutorado, mas essa também não é a prioridade. A prioridade é ganhar almas para Cristo. E essa tem de ser a prioridade de qualquer vocação. Mesmo no casamento, mesmo no matrimónio, é ganhar a alma do esposo ou da esposa para Cristo, ganhar a alma dos filhos para Cristo, ganhar a alma dos netos para Cristo. Esta é a vocação fundamental, ganhar almas para Cristo. É um desafio, né, padre? É buscar um equilíbrio aí, né? Porque tem pessoas que tem os opostos, né? Tem pessoas que não fazem nada, mas tem pessoas que são hiperativas, né? Aí vem até aquela frase lá, se eu não me engano, é Santa Clara de Assis, né? Fala que fazer poucas coisas, mas fazer bem feitas, né? Então, e também entender a escala de prioridade, porque, tipo assim,
quando a gente fala até do casamento, né? A primeira igreja, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas a primeira igreja da pessoa que casa é a igreja doméstica, né? Porque as É. pessoas às vezes confundem um pouco isso, tipo assim, eu sou de missa diária, né? Eu vou casar, beleza, se eu conseguir adequar essa minha realidade de missa diária, né, que não atrapalhe, né, a questão da minha família, mas assim, de que adianta eu ir na missa diária e deixar, tipo, minha esposa lá grávida, né, passando uma dificuldade? Eu acho que tem que ter esse discernimento, né, porque igual você falou, toda vocação, imprime uma luta, né, não é eu casar, tipo, eu vou com meus amigos pro barzinho, aí eu chego de noite só para dormir com a minha esposa, né? Não é isso, né? Você tem que saber diferenciar o seu estado de vida, que eu acho que muitas das vezes as pessoas não viram a chavinha, né? E até quando o senhor também falava, você pode comentar o que eu estou falando, pode ficar à vontade, mas eu queria deixar uma pergunta antes de concluir esse raciocínio. Quando você fala de luta, né? Você escreveu livro de vários santos, né? Do Carla Acutis. Teve alguma experiência nesse tempo, algum sonho, alguma coisa que você sentiu? Ou alguma luta mesmo, né? Quando, como fala lá em Efésios 6, 10, 20, nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, né? Então, muitas das vezes, a nossa luta vai ser com o inimigo mesmo. Teve alguma coisa nesse sentido que o senhor quer compartilhar com a gente? Assim, há uma coisa que eu posso compartilhar que é sempre que na minha vida espiritual, pastoral, algo corre muito bem, não é? Quando eu tenho assim uma grande alegria de, por exemplo, esta Páscoa, nós estávamos a sair do confinamento aqui em Portugal, já pudemos celebrar a Páscoa com o nosso povo, não é? E tive umas celebrações belíssimas, não é? Foi uma alegria, igreja cheia de jovens. Achei muito curioso, houve um dia até que veio um monsenhor de Roma, que esteve aqui na celebração de Sexta-feira Santa, e no final veio ter comigo para me dar os parabéns pela paróquia, e portanto a família jovem, como é que numa zona rural há tanta família jovem, e damos parabéns por isso, e tantos jovens no coro e tudo. Portanto, foi uma Páscoa maravilhosa. E a seguir, poucos dias depois da Páscoa, tive um assalto aqui na igreja e foi uma carga de trabalho. Pronto. Foi perceber, é o demónio que está aqui a destruir. Portanto, sempre que nós sabemos, sempre que temos uma alegria, também Nosso Senhor também permite que o demónio nos tente para nós não ficarmos orgulhosos e para sermos humildes, não é? E, portanto, eu acredito que é isto. Nosso Senhor permite também esta ação assim do demónio, porque Deus tem de permitir, também para a humildade e para crescermos na simplicidade e, sobretudo, confiarmos sempre mais em Deus. Em relação com os livros, nunca tive assim nenhum episódio particular assim destas lutas. Acho, sobretudo, porque os meus livros não são grandes sucessos. Se eu fosse um prémio Nobel, se calhar aí o demónio ia ficar furioso. Como eu não sou prémio Nobel, o demónio não fica furioso e, portanto, não estou assim a fazer grandes estragos à obra do demónio. Mas só um bocadinho de falar de qual é o processo de escrita. Não é? Portanto, eu conheço esta vida destes jovens e começo a estudar, não é? E depois levo à oração. Este é um ponto importante para mim. Eu levo à oração isto. E sobretudo, peço muito esta amizade. Peço a intercessão destes jovens. Peço que intercedam por mim e que sejam meus amigos. Não é? E quero que sejam meus amigos. E então aqui vai surgindo. Aqui é a dimensão mais espiritual do processo de redação do livro, que é ganhar esta amizade espiritual. Ainda não consegui chegar ao nível de São Tomás de Aquino. Quando São Tomás de Aquino estava a escrever os comentários bíblicos, que uma vez um monge passou junto da cela dele e ouviu voz lá dentro. E quando entrou, viu São Tomás de Aquino a conversar com São Pedro e São Paulo. Eu não chego a tanto. Não converso com o Carlos, nem converso com o Guido, nem com a irmã Claire, assim. Mas sinto esta amizade espiritual, não é? Esta amizade que deriva deste encontro e desta presença bela e boa de estar com eles próximos. E depois a seguir é um bocadinho o pedir a inspiração do Espírito Santo para a linha condutora, não é? Qual vai ser assim o traço, não é, do livro, não é? Porque preciso, os meus livros são biografias espirituais, não é? Não é uma biografia cronológica da vida dos jovens, mas é uma biografia espiritual. Portanto, eu quero sobretudo transmitir aquilo que foi a sua experiência espiritual, a sua experiência interior. E, portanto, eu não estou muito preocupado com pormenores da vida deles, quero sobretudo, mostrar aquilo que é a sua vida interior. E, portanto, preciso que o Espírito Santo me mostre qual a melhor forma
chegar lá, não é? Qual a melhor forma de mostrar esta interioridade destas vidas de santidade. E depois o tempo de redação. Escrever o livro, alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo. Alguns são quase só de uma penada. Está aí já no Brasil também publicado a biografia do São José Sánchez del Rio, que eu escrevi de uma penada em 2 dias. Foi um livro escrito em 2 dias. Comecei num dia de manhã e acabei 2 dias depois, assim como dizem em Portugal, de rajada. Foi escrito uma vez, já tinha estudado a vida dele, mas portanto a redação foi rápida. E depois, quando eu termino um livro, a minha primeira preocupação é ir a Fátima e ir diante de Nossa Senhora, confiar a Nossa Senhora ao livro. Portanto, pedir a Nossa Senhora que me livre da vaidade e do orgulho diante do livro e dizer, olha, mãe, agora isto é teu. Portanto, agora este livro é teu, que dê frutos que tu quiseres, que aquilo que seja a vontade de Nossa Senhora. Você entrou num tema interessante, ela está até aqui comigo aqui, né? Nossa Senhora de Fátima. Queria que você comentasse a relação de dois, né, de Nossa Senhora de Portugal, né, que é a Nossa Senhora de Fátima, e também da Beata Alexandrina. Qual a relação que você acha que ela tem a ver com a vida do Carlo Acutis, né? Porque ela tem uma experiência muito forte com a Eucaristia, né? A Beata Alexandrina de Salazar. E essa experiência também do Carlo com Nossa Senhora de Fátima, né? O respeito que ele tinha com essas aparições, né? O quanto ele levava a sério, né? Tudo que envolve essa aparição, acho que foi a que mais marcou. Ele também tinha uma devoção com Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas essa experiência que ele teve com a Virgem de Fátima, né? Que parece que foi a mais forte dele, assim, essa experiência mística. E assim, né? Quando a gente falava até de caminhos para chegar a Deus, Nossa Senhora é um caminho mais curto, né? Eu sou consagrado a Nossa Senhora, né? Pelo método São Luís Maria Monfort, amanhã até o dia que eu renovo minha consagração, e eu posso afirmar, né? Minha vida é outra, assim, existe um antes e um depois dessa consagração, né? É batalha, não é fácil, né? Você acaba adquirindo uma inimizade ainda pior com o inferno, isso não tem problema, né? Mas quando você entrega o volante da sua vida à Nossa Senhora, é uma coisa diferente, né? Não existe uma coisa muito especial, né? Uma coisa muito especial, né? Jesus, né? Deus confiou a Nossa Senhora nesse tempo. Até costumo falar que Nossa Senhora é uma espécie de João Batista, né? Ela está abrindo esse caminho para a segunda vinda do Senhor, né? Por isso as aparições são várias, né? Tem Medjugorje, né? São várias. A Medjugorje ainda não está claramente reconhecida ainda pela igreja, há muitos estudos em cima, mas essa de Fátima, ela é estupenda, talvez seja a mais marcante, mas tem Garabandal, tem uma série de aparições que Nossa Senhora existe inferno, pedir para a gente rezar, pedir a devoção aos Sagrados Corações. É isso, se quiser começar pela Beata, quiser começar por Nossa Senhora de Fátima, pode ficar à vontade. Sim. Então, foi assim uma rajada agora de temas que é difícil de falar sobre tudo. Mas, primeira coisa importante é esta relação Beata Alexandrina de Balazar, Beato Carlo Acutis e Fátima, não é? Porque Beata Alexandrina vai pedir também a consagração ao Imaculado Coração de Maria, não é? E, portanto, esta necessidade de viver esta devoção e viver esta consagração como este caminho certo, este caminho difícil, mas certo, de consagração e de transformação interior, não é? Ou seja, saber que num tempo em que tanta podridão existe, em que tanta devassidão aparece pelo mundo, pela vida das pessoas, aquilo que Nossa Senhora pede é a devoção ao Imaculado Coração, não é? Portanto, esta consagração ao Imaculado Coração, que está ligada à castidade, não é? De uma forma muito bonita, e que quer viveu a Beata Alexandrina, até alguns dos problemas de saúde dela foram
por causa de um acidente que ela teve para defender a sua castidade. O Carlo Acutis, que morre, pouco antes de morrer, que diz: a única mulher da minha vida foi Nossa Senhora, não é? Portanto, nunca dividi o coração com mais ninguém, foi o coração todo para Nossa Senhora. Portanto, esta devoção especial. Portanto, a Nossa Senhora como mãe, não é? E portanto, Nossa Senhora, muito bem, assim, como dizias, quase uma espécie de um João Batista no feminino, porque é ela que conduz para Cristo, não é? A imagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora com as mãos postas, a apontar para cima, exatamente, que é para nós não pararmos em Nossa Senhora, mas chegamos a Nossa Senhora e ela aponta-nos para Deus, ela aponta-nos para o seu Filho e quer que nós cheguemos ao seu Filho. Isto é o ponto importante. E o outro ponto importante é esta ligação com Fátima e, sobretudo, a ligação com o São Francisco Marto, São Francisco de Fátima, que também era o santo da devoção eucarística, não é? De passar longas horas diante do sacrário, diante de Jesus, escondido, como ele dizia, para vivendo esta devoção e vivendo este amor a Nossa Senhora. É tão importante como ele viveu e tão importante como é o exemplo para nós, não é? Impressionava muito ao Carlo a mensagem de Fátima. Várias coisas, a visão do inferno. Carlo Acutis teve também várias experiências desta intuição principal do purgatório e do inferno. Portanto, até foi uma exposição que ele montou, que ele idealizou, não chegou a montar, sobre santos que viram o inferno, que viram o céu e que viram o purgatório. Portanto, toda a doutrina que está por trás desta experiência dos santos. Portanto, esta dimensão de Fátima. E como Nossa Senhora foi exigente, né? mostrando o inferno àquelas crianças, pedindo-lhes sacrifícios, e como Carlo viveu isto, né? Como Carlo se deixou envolver de uma forma muito bonita por isto para a missão, não é? E que tanto ele falava de Fátima e veio a Fátima, e que fez a exposição, também idealizou a exposição sobre as aparições de Nossa Senhora. E é bonito ver isto, é que as aparições de Nossa Senhora são sempre caminhos muito simples de é isto, é coisa simples. Nossa Senhora, por exemplo, como em Fátima, que aparece com uma cara triste, com o rosto entristecido, porque é mãe, porque vê que os seus filhos estão a perder, que estão a afastar dela, estão-se a afastar do caminho certo. Não é? E, portanto, é constantemente este caminho que nos é apresentado e que o Carlo Acutis viveu de uma forma muito bonita e que nos apresenta assim, de uma forma tão excepcional. Ô padre, nesse momento, né, aí já é quase, né, já é meia-noite, né, isso já está vivendo o dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu queria, né, para a gente, né, já dar um andamento para a gente finalizar, né, já está um pouco tarde aí para você também, mas assim, essa experiência que o senhor tem com a juventude, né, a gente também aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, já vinha no momento difícil, né, porque muitas das vezes parece que o problema surgiu agora da pandemia, né, mas assim, se tratando de igreja, a gente vê uma certa apostasia, né? A gente vê as pessoas se afastando, não sei qual que é a realidade daí. Tem até uma amiga que morava aqui no Brasil, foi para aí e comenta até melhor da questão litúrgica, não estou querendo comparar, né, um com o outro, mas ela fala que o pessoal daí tem um zelo maior. E aqui a gente está vendo um pouco as pessoas se perdendo, né? Indo nessa questão da seletividade, essa questão do sacramento se perdendo, e assim, né, num tempo, igual você falou, assim, é importante, né, a questão de salvar, né, a gente ter a questão de garantir o alimento, né, essa questão de trabalhar, mas vivemos num tempo que as pessoas, né, principalmente nesse tempo de pandemia, que estão querendo salvar a sua pele, na verdade é isso, né, e num tempo de muita. Tipo assim, as pessoas têm medo até de aproximar de você. Se, por exemplo, você vai na casa de alguém, né, não estou generalizando, mas as pessoas têm medo, às vezes, de você encostar, de que você está trazendo contaminação. Num tempo assim que as pessoas querem salvar a sua vida a todo custo e estão esquecendo um pouco dessa questão da fraternidade, né? Parece que você tem uma experiência forte com os jovens. Eu queria que você comentasse um pouco, né? E também, se puder deixar uma mensagem nesse sentido, e depois, se você puder emendar já também com um momento de oração, para a gente abençoar todo esse momento, né? Para a gente
caminhar para finalizar, comentar nesse contexto, né? Porque a sua experiência com forte é forte, muito forte com jovem, né? Por tudo que você contou, os livros que você escreveu, né? Você não comentou diretamente isso, mas eu vejo que o senhor tem um ministério mais voltado para os jovens, né? E se eu quiser comentar a respeito, pode ficar à vontade. Sim. Não, eu acho sempre que o grande desafio é com os jovens o Carlo Acutis dizia uma frase muito bonita que acho que resume muito bem isto, que é todos nascem como originais, muitos morrem como fotocópias. E parece-me que este é o maior desafio hoje para os jovens, não é? É não morrerem como fotocópias. Porque muitas vezes o mundo atual impõe um bocadinho que eles têm de ser como os outros e têm de vestir-se da mesma forma que os outros e de pensar todos da mesma forma, não é? Aquilo que o Papa Bento XVI dizia que era a imposição do dogma anticristão, que nós vemos hoje a acontecer muito no mundo, não é? Que é aquilo que são a base da doutrina católica, aquilo que são coisas básicas da doutrina católica, são o mundo desconfia, não é? E portanto há aquela tentação de então vamos ser progressistas, não é? Vamos nos adaptar ao mundo para que o mundo esteja bem connosco, não é? E isso era um erro. E os jovens precisam muito disto, não é? Ou seja, os jovens precisam de grupos de jovens, não é? De sentirem-se apoiados, de serem formados para responder a este mundo, mas muito e que me parece e é isso que eu procuro fazer no meu ministério, que eles sintam, sobretudo, este trabalho de fundo, não é? Este trabalho de background, que eles façam caminho, por um caminho firme, por um caminho que está bem sólido em Nosso Senhor, que está bem sólido, e portanto, estando sólido, podem caminhar, não é? Podem avançar. E é este o grande desafio no trabalho com os jovens, parece-me, pelo menos é o que eu tento fazer, que é ser exigente. Né? Muitas vezes há medo da palavra exigência, mas é ser exigente, mesmo que muitas vezes isso faça com que alguns tenham mais medo de aderir à fé e de abraçar a fé a sério, mas que mais tarde ou mais cedo acabam por dar passos e acabam por viver a conversão e por viver a vida cristã, mesmo com dificuldades, mas não desistem, não é? E este é, para mim, acho eu, o grande objetivo daquilo que tem de ter a vida cristã. É não desistir, é não adiar, mas dar passos firmes, passos certos para converter. Portanto, o ministério com os jovens parece que isto é o mais importante. Estarem muito fundados em Cristo. E a pandemia o que é que veio trazer? Pois, no momento em que diz aos jovens que, olha, agora não há músicas, quer dizer, tudo aquilo que era o trabalho de que é sólido pode ter ido abaixo, não é? E, portanto, quem não tinha as raízes tão sólidas, abandonou, não é? Desistiu, não é? Afastou-se da igreja. Aqui acontece muito, cá em Portugal, não sei como é que é aí no Brasil, não é? Mas que as pessoas acham que é perigoso ir à igreja, mas já não é perigoso ir ao supermercado, não é? Às compras, não é? Sim, mesma E coisa. estão todos em cima uns dos outros, toda a gente mexe em tudo, aí não é perigoso. Na igreja, que está tudo com distâncias, todos se desinfetam, aí já é perigoso. Quer dizer, nós estamos a viver uma época de um dogma anticristão que se impõe e que a igreja tem que ter muito cuidado de não deixar que o dogma anticristão se imponha. E, portanto, os jovens têm de ser esta força de mostrar que se pode ser cristão, se pode ser firme, se pode viver a fé e que não nos devemos deixar levar por aquilo que é que é a moda hoje aquilo que é a moda hoje do mundo, não é? E, portanto, nós precisamos de viver isto com muita firmeza, não é? E com muita presença de Deus, não é? Mas ser esta base, não é? Ser este fundamento, porque acho que isso é mais importante que os jovens. Lembro uma vez numa entrevista aqui numa rádio daqui de Portugal, que estava a falar também sobre os jovens, e eu disse, porque é necessária a exigência. E o jornalista ficou muito surpreso, mas o padre fala de exigência, mas pode-se falar de exigência com os jovens, não é? Não vamos perdê-los se falamos de exigência. A questão é, se não falamos de exigência, perdemos muito mais, não é? E, portanto, quando falamos de exigência, eles acabam se calhar não vamos ter todos, não é? Mas vamos ter sólidos, firmes, os que estão.
Se não falamos de exigência, nem esses poucos conseguimos. Não é? Então, padre, gostaria de agradecer o senhor, né, pela sua disponibilidade, né, por tudo isso aí que o senhor pôde falar da vida do Carlo Acutis, né, que eu tenho certeza que dentro do tema que a gente propôs, né, de falar dessa modernidade, né, mas não deixar de, né, não no sentido literal, que muitas das vezes a pessoa pega a palavra modernidade e tenta, vamos colocar assim, fazer uma inversão de valores, não é isso. Sim, a gente pode ser santo no contexto atual, com os mecanismos que nos é proposto. Eu gostaria de indicar essa leitura aqui, que é o próprio livro do Senhor, né? Que o senhor falou que não faz propaganda para você, mas as pessoas fazem, né? Eu estou aqui fazendo propaganda. Esse livro aqui não é porque está na presença do padre, não. Mas é um livro, eu li vários livros do Carlo Acutis, até para a gente entender, né? Você até uma coisa que você falou comigo, que é muito verdade, a gente precisa se santificar antes mesmo de enviar essa mensagem a outras pessoas, não é começar um apostolado impulsivamente, né? Porque muitas vezes as pessoas, aconteceu isso muito no início, né? Muitas vezes as pessoas gostavam muito que o Carlo Acutis naquele período de beatificação foi uma explosão, né? Então muita gente surfou nessa onda, né? Como diz o próprio São José Maria Escrivá, ele tem uma frase que fala: começar é para todos, mas perseverar é para santos, né? Então assim, a gente tem que perseverar, né? Vontade de parar tem, desculpa com tanto de coisa a gente tem, né? Pandemia, mas, né, nós não temos que nos prender a essa vida perene, né? E esse livro aqui do Senhor é uma linguagem muito simples, né? É muito simples e eu te confesso que eu achei que depois que eu fui descobrir que o senhor, para mim, o senhor era um padre brasileiro que estava em Portugal, né? Depois que eu fui descobrir que você é português mesmo, depois que eu conversei, foi até depois da nossa conversa, você falando óptimo, me escrevendo com P, eu falei, não, ele não é brasileiro, não. Mas, assim, né, não sei se eles fazem uma espécie de uma tradução, né, do livro, mas, assim, muito bom, a linguagem muito acessível, você lê rápido. E eu acho que é isso, porque às vezes as pessoas também, eu acho que a modernidade pode estar aí também. Eu acho que a questão de você ir direto ao ponto, né? Porque às vezes você vai com muito rodeio e aquele linguajar fica um pouco cansativo. A gente tem que, né, quando a gente fala de evangelizar o jovem, a gente tem que ir com uma língua, não que a gente vai adaptar o evangelho, mas uma linguagem mais direta, né? Eu acho que é esse o ponto, que não evangeliza só jovem, né? Qualquer pessoa que lê vai ter uma experiência, né? Porque o Carlo Acutis, eu acho que se a gente for entrar no mistério da vida dele, ele vai te levar a ter uma vida não só de Eucaristia, mas ter uma vida de sacramento, que eu acho que é o principal, né? Se quiser comentar alguma coisa nesse sentido, eu também gostaria, né, de antemão já de te agradecer, né, a sua disponibilidade, né, nesse dia que já é especial, nós já estamos no dia de Nossa Hora de Fátima, que já é meia-noite, que ainda é terça-feira, aqui ainda é quarta-feira, perdão, e que o senhor pudesse encerrar com uma bênção. Teve algumas pessoas aqui que a Jussara me mandou uma mensagem aqui falando que ela e o esposo estão com Covid, né? E se encerrar esse momento com uma oração, né? Se o senhor puder dar uma benção para a Legião Acutis, né? Até expliquei para o senhor qual que é a nossa missão. A nossa missão é formar novos Carlo Acutis. Legião tem um sentido de anjo, e Carlo é o anjo da juventude. Eu vi uma live do senhor, você falando que ele também ele é o santo da pureza, né? Essa pureza que tanto nos falta, né? Nesse mundo tão pornográfico que envolve a todos, né? Então, pedir também, né? Porque na palavra de Deus fala, bem-aventurados os puros de coração, né? Só os puros de coração que vão ver a Deus. Então, esse é o tempo de purificar, né? Não sabemos se determinado tipo de pecado a gente vai ter acesso ao purgatório ou ao inferno. Então, o tempo é agora, né? Desse arrependimento, dessa conversão, né? Conversão aqui no Brasil tem o sentido de você mudar a direção, né? Nas autoescolas falam assim, ó, faz a conversão à direita, ou seja, você vai virar. Você está num caminho e vai virar para o outro, né? Essa conversão que é um tempo urgente, né? É um tempo urgente para as pessoas mudarem de vida realmente.
Aí se puder encerrar com uma oração, quiser comentar, pode ficar à vontade. E o Carlo Acutis é um grande modelo para esta conversão, não é? E precisamos, ele que usava aquela imagem dos balões de ar quente para falar de confissão, exatamente porque mostra quando não nos convertemos, estamos presos à terra, estamos presos ao chão, mas nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para a eternidade, e é isto que o Carlo Acutis nos mostra. Com apenas 15 anos de vida, mostrou-nos que nós fomos feitos verdadeiramente para estar junto de Deus no céu. E por isso vou pedir a bênção de Deus para todos vós, para todos vocês, para todos os que acompanham, todos os legionários desta legião Acutis, para que Nossa Senhora também vos abençoe, vos fortaleça. Como dizia o António, o Carlo Acutis é o santo da pureza, por isso até é muito bonito ver que até o tanto santo da pureza e viveu tão profundamente a pureza que Nosso Senhor concedeu-lhe que o seu corpo ficasse intacto, não é? O seu corpo incorrupto, para mostrar exatamente que recebe este prémio do corpo que nunca se estragou, que nunca se afastou de Deus. E por isso pedir Nossa Senhora do Imaculado Coração, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Fátima, que faça chegar a todos um gesto de ternura, um gesto de bênção, um gesto de proximidade. E rezávamos uma Ave Maria, Nossa Senhora, e a seguir imploro a bênção de Deus para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pelo convite. Amém. Foi um gosto. Amém, Padre. Obrigado. A gente pode depois marcar mais uma live, né? Tem alguns temas que ainda ficou pendente, né? A gente pode abordar outros temas, e foi uma alegria imensa, né? Para poder fazer essa conexão Brasil-Portugal, né? Você já ganhou um amigo aqui no Brasil. Quando você vir aqui no Brasil, pode vir em Belo Horizonte, eu não sei se aí tem, mas vem aqui tomar um café e comer um pão de queijo com a gente. Já ouviu falar do pão de queijo? Muito bem, parece-me ótimo. Parece muito bom. Quando você vir fazer um tour aqui no Brasil, né, você já tem um lugar para você ficar. Amém? Em Amém. breve também, quem sabe, a gente vai... Essa legião, ela está cruzando fronteiras, né? Obrigado pelo carinho, né, pela disponibilidade, né? Já desejar uma boa noite para o senhor aí, né? Que já madrugando aí. E é uma alegria ver sacerdotes novos e santos, né? Que é o mais importante, né? E com essa sede de almas, né? Nós precisamos rezar muito por vocês. Eu vou rezar uma Ave Maria para o senhor, pode? Pela vida do senhor, você rezou para a gente, vai rezar uma para a vida do senhor, para agradecer e retribuir a Nossa Senhora de Fátima pela sua vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor queria comentar mais alguma coisa? Não. Você queria falar mais alguma coisa? Nada. Tá louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. E sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Salve Maria e viva o Beato Carlo Acutis. Viva! Um abraço. Um abraço. Santa noite e um feliz dia de Nossa Senhora para todos. Amém. Obrigado. Deus.